Lewis Hamilton está sendo sabotado na equipe Mercedes. Isso é a afirmação de muitas pessoas, inclusive de uma pessoa secreta que chegou a dizer que ele corre risco de morte. Após o GP do Qatar de Fórmula 1, diversos fãs do piloto britânico começaram a falar que sim, a Mercedes está sabotando Lewis Hamilton para que ele não tenha tanta vantagem em questão de pilotagem quando comparado ao seu companheiro de equipe George Russell. Segundo essas pessoas, a equipe provavelmente está fazendo algumas coisas no W15 da Mercedes que poderiam prejudicar o piloto britânico e veterano da Fórmula 1. Isso tudo principalmente por conta do anúncio dele de que ele irá pilotar pela Ferrari a partir de 2025, o que pode ter afetado não apenas o relacionamento com a Mercedes, mas também o nível de desempenho e desenvolvimento que ele poderia ter no carro do W15 da equipe alemã. Mas pouca gente sabe, essa questão já é muito antiga, tem chegado nesse ano de 2024, mais ou menos desde junho, e já teve caso, inclusive, de afirmações de que o piloto corria risco de vida, segundo essas pessoas que se diziam até mesmo funcionários da própria equipe Mercedes. Correu inclusive uma investigação que eu vou falar tudo nesse vídeo, explicando tintim por tintim e exatamente o que está acontecendo. Hamilton realmente está sendo sabotado? Curta esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para todas as notificações que eu vou explicar tudo para vocês agora mesmo. Sem sombra de dúvidas, Lewis Hamilton é um dos pilotos mais talentosos da história da Fórmula 1, ficando próximo ali de Michael Schumacher, Ayrton Senna e muitas outras lendas do esporte. O grande problema é que nos últimos anos Hamilton vem tendo sérias dificuldades de guiar o seu carro da maneira como ele fazia anteriormente. Não tem como negar que esse aqui foi o último carro da carreira de Hamilton em que ele conseguiu fazer milagre. O W12 da Mercedes foi o carro que ele correu contra Max Verstappen em 2021. Aquele ano que se tornou conhecido como um dos anos mais disputados da história da Fórmula 1, em que Lewis Hamilton perdeu o campeonato na última corrida em uma das últimas voltas. Mas é inegável que o W12 foi o ano, talvez o ápice ali de Lewis Hamilton na Fórmula 1 como um todo. Mas é bom lembrar que justamente esse carro representou o fim de uma era da categoria, com o fim daquele regulamento dos carros ultra rápidos. A partir de 2022, com o W13, a Mercedes começou a sofrer mais, principalmente com fenômenos ligados ao porpoising, que eram aqueles kicks que o carro dava, principalmente no meio das retas e curvas de alta velocidade. A partir daquele momento, Hamilton começou a sofrer um pouquinho mais com o carro e com a dirigibilidade do W13 naquele ano. Obviamente, Hamilton até chegou sim a perder alguns campeonatos com relação aos pontos e comparado, obviamente, com seu companheiro de equipe naquele momento, que era o George Russell, que havia acabado de sair da Williams. Mas é inegável que essa diferença de pontos também era por conta de algumas dificuldades que Hamilton teve, alguns DNFs, enfim. Hamilton provavelmente terminaria à frente de George Russell se não fossem circunstâncias muito específicas, que foi exatamente o que aconteceu no ano de 2023, o ano passado da Fórmula 1, em que Hamilton chegou a terminar o campeonato com aproximadamente 60 pontos de diferença para George Russell, o que demonstrava que, apesar do novo regulamento da Fórmula 1, Hamilton ainda era rápido o suficiente para bater seu companheiro de equipe. Mas no início desse ano, em janeiro, eu mesmo cheguei a dizer em diversos momentos, não sei se eu cheguei a postar aqui no canal, porque o canal é mais recente, mas eu falei que o que Hamilton fez anunciando a sua ida para a Ferrari no início do ano foi um dos maiores tiros no pé que ele poderia dar na história da Fórmula 1. Isso porque, apesar da fidelidade que ele tinha com a Mercedes e era bem recíproca, a partir do momento que você anuncia que não irá correr pela equipe no início da temporada, você abre um precedente muito complicado. Precedente esse que indica, obviamente, que a equipe não irá ajudar você no desenvolvimento do seu carro. Ela vai sim privilegiar o seu companheiro de equipe. E justamente naquela época e por coincidência, Hamilton teve uma queda gigantesca de desempenho,
principalmente nas qualificações. E aí começou toda essa treta. Inclusive, uma certa pessoa chegou a enviar e-mails anônimos à equipe Mercedes, dizendo que ela era um dos membros da equipe dos Flechas de Prata, e falando inclusive que a Mercedes estava sim sabotando Lewis Hamilton, falando que a Mercedes chegava muitas vezes a colocar pneus extremamente frios no carro do Hamilton com a intenção de fazê-lo perder mais tempo e fazer parecer que George Russell tinha muito mais talento do que o veterano inglês. Esses e-mails chegaram até mesmo a ser investigados externamente por investigadores profissionais que a Mercedes chegou a contratar, e o que se constatou é que não, a Mercedes não cometeu nenhum tipo de crime contra Lewis Hamilton, o que não garante que ela realmente não havia colocado peças piores no carro dele ou também não havia colocado pneus frios no carro dele. Só garante que não houve tentativa de homicídio, vamos dizer assim. E agora, depois do GP do Qatar, principalmente após a corrida propriamente dita, com um desempenho terrível de Hamilton, muita gente está falando que ele está sendo novamente sabotado. Toto Wolff chegou a falar que não existe nada disso, que é imbecilidade pensar dessa forma, que Hamilton não está sendo sabotado e que seria uma burrice esse tipo de argumento. Durante esse ano, o mesmo chefe de equipe chegou a falar que Hamilton pode estar um pouco mais velho, que é até bom ele ir para a Ferrari, porque ele não gostaria de ter que demitir Hamilton pela perda de desempenho proveniente da idade, ou seja, Toto Wolff já disse, é bom ele ir para a Ferrari porque eu não vou precisar falar para ele em algum momento que ele perdeu o desempenho porque ele está ficando velho. Depois ele se retratou, enfim. No fim das contas foi isso que ele quis dizer mesmo, a gente percebe isso nas entrevistas. Mas a verdade é que aparentemente Hamilton teve mesmo uma queda de desempenho muito acentuada do ano passado para cá. E aí o que a gente pode entender é que sim, não tem jeito. Hamilton anunciou sua ida para a Ferrari no início desse ano. Obviamente a Mercedes não iria investir tudo no piloto veterano da Mercedes, já que ele estaria em outra equipe, não iria abrir todos os dados, não iria colocar todos os esforços para que ele vencesse as corridas e iria privilegiar principalmente o piloto que continuaria na casa, que é o George Russell. E não tem nada ilegal nisso. É óbvio que na época em que Hamilton era companheiro, por exemplo, do Valtteri Bottas, o nível de investimento no piloto britânico era muito maior porque Bottas era apenas um segundo piloto. Ele tinha poucas chances de conseguir novas vitórias e Hamilton era o pupilo da equipe. E agora, esse posicionamento foi alterado para que seja com George Russell. Não é à toa que Hamilton tem sérios problemas, principalmente em qualificações, o que demonstra que provavelmente o time da Mercedes realmente não faz aquelas atualizações, não dá tanta atenção para o Hamilton, mas nas corridas, que ele é praticamente especialista, ele se aproxima muito de George Russell na maior parte dos casos. E o próprio chefe da equipe Ferrari, Frederic Vasseur, deixa claro, Hamilton não faz boas qualificações nesse momento, mas ele não tem medo do que venha a acontecer na Ferrari, já que a atenção será boa parte dele. Ou seja, ele acredita sim que Hamilton fará um ótimo trabalho ao lado de Charles Leclerc, ainda mais com os bons resultados que ele vem demonstrando durante as corridas nesse ano. Só que assim como Ju Serrazoli fala, Hamilton sai do carro muitas vezes falando que ele não é rápido o suficiente, que ele perdeu o talento, mas me parece que essas falas do piloto inglês têm muito mais a ver com algumas cutucadas que ele quer dar na Mercedes, falando assim, parece que o piloto que é 7 vezes campeão mundial acabou perdendo o talento de uma hora para outra. Não é o carro, não. É algo nesse sentido. Parece que é muito mais uma cutucada. E depois ele até admite, olha, talvez em outros ares, como a Ferrari, eu volte a ter o talento que eu tinha. Eu encontre aquele talento aqui dentro de mim. Demonstra, sim, que Lewis Hamilton provavelmente não está tendo o mesmo tratamento de George Russell. E dá para entender a Mercedes também. Com o teto orçamentário, é óbvio que eles vão investir o máximo de dinheiro no piloto que vai continuar na equipe e não no piloto que vai sair logo no ano que vem. Então a resposta para a pergunta de que Hamilton está ou não sendo sabotado é que não, provavelmente ele não está sendo sabotado, as investigações aconteceram e isso realmente não deve ter acontecido. Mas provavelmente sim, os esforços da Mercedes estão sendo muito mais direcionados para o Russell, para o estilo de pilotagem do novato ali da equipe alemã,
e não para o veterano, já que ele vai sair mesmo da equipe. Mas conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre isso, e não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder novos vídeos aqui no canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.